Senhores senadores, meios de comunicação que acompanham e população que acompanha os meios de comunicação da casa. Senhor presidente, muitos de nós, ou todos nós, têm vindo aqui a esta tribuna para registrar o resultado das últimas eleições. E certamente, quando fazem isso, fazem defendendo um ponto de vista. Ontem teve quem defendesse o resultado das eleições como muito positivo. O resultado de eleição não se discute, a decisão que foi tomada pelo povo. Podemos achar que houve um processo de denúncias graves de utilização de mídias de maneira a tentar destruir a imagem de candidatos, mas nós não temos como não reconhecer que houve um resultado eleitoral e que um lado ganhou. No entanto, por que todos estão tão preocupados com o que está acontecendo com esse resultado eleitoral? Primeiro, senhor presidente, porque o candidato que saiu vitorioso das urnas, ele fala uma linguagem que não é a linguagem instituída pela política. O que é a política? A política é o espaço da negociação, da organização dos interesses da sociedade para decidir pelo interesse de maioria, pelo interesse do bem comum. No entanto, o que nós assistimos do pronunciamento do candidato é o pronunciamento do afastamento dos opositores, do anúncio de perseguição dos movimentos da sociedade organizada, de um discurso e uma linguagem que é uma linguagem brutal contra os seus opositores. Aliás, uma das primeiras entrevistas do atual presidente eleito diz textualmente que a Folha de São Paulo será um jornal que não existirá mais. Ou seja, assume inclusive o fim da liberdade de imprensa no Brasil, da liberdade de expressão. Se tivesse metade disso, menos da metade, 1/5 disso, dito por Haddad, o mundo tinha acabado neste país. Tinham dito que estava se querendo acabar com a liberdade de imprensa, que era o comunismo internacional, ou coisas tão bizarras como as que nós temos ouvido nesse processo eleitoral. Mas o candidato, ungido pelo voto das urnas, pensa que ele pode tudo. Não pode. O que a urna lhe deu foi o direito de, dentro da Constituição, oferecer um programa de governo que esteja de acordo com a Constituição do Brasil, respeitando as instituições democráticas, o Supremo Tribunal, respeitando o Poder Legislativo, respeitando o Poder Judiciário, se coloque num programa que seja um programa sobre a saúde, sobre a educação, sobre a economia do país, dê um rumo, uma orientação. Não é isso que nós estamos vendo. Eu quero dizer a Vossa Excelência e aos meus colegas de trabalho que, diferente do PT, eu fiz uma formação parlamentarista. E o que nós estamos vendo aqui é um presidencialismo que usurpou do parlamentarismo o primeiro-ministro. Só que a diferença é que no parlamentarismo, o primeiro-ministro, ele é eleito, é parte do parlamento, faz parte da maioria, as pessoas o conhecem sua vida, conhecem sua prática. No atual governo, não. Foi eleito pelo presidente um primeiro-ministro de nome Paulo Guedes, que se o senhor fizer uma pesquisa hoje, no Brasil inteiro, em todas as camadas da sociedade, ninguém saberá dizer quem é este senhor, a não ser que é um escolhido pelo rei. Só que não existe monarquia nem império no Brasil. Nós somos uma república democrática e este senhor não pode continuar se comportando como se de agora por diante ele fosse decidir tudo sobre o Brasil de acordo com o seu próprio
pensamento que, aliás, não foi exposto ao debate da sociedade brasileira, porque nenhum debate aconteceu a respeito do programa de governo no segundo turno. E porque esse senhor não recebeu absolutamente nenhum voto para síndico de prédio, quanto mais para primeiro-ministro do Brasil. O senhor Paulo Guedes vai ter que submeter as ideias dele ao Congresso Nacional, ao Congresso que recebeu os votos do povo para representá-lo nesse debate. Acha que, pelo simples fato de que foi escolhido pelo candidato a presidente da República, ele vai impor ao Brasil um programa ultra neoliberal, que, aliás, ele tem a arrogância de, me perdoe, uma certa até preconceito, de quase todo grande empresário que acha que o poder público é dirigido por incompetentes e que só eles sabem o que é bom para a sociedade. Quando ele fala, você sente ali toda a arrogância do poderoso em cima do seu capital privado. Um investidor privado que nada sabe, nada conviveu, nenhuma experiência tem de poder público ou de administração da máquina pública, mas que acha que vai impor ao Brasil um projeto do neoliberalismo radical. Vamos ver. As forças políticas eleitas pelo povo no Congresso Nacional decidirá o que vai acontecer. Ele, no máximo, pode dizer qual é a sua intenção e não afirmar da forma que está fazendo. Aliás, eu ouvi uma entrevista dele com uma jornalista que pergunta qual é a posição do Brasil frente ao Mercosul. Ele quase bate na moça e responde: nós não vamos dar prioridade a isto. E de forma ríspida continua dizendo: agora é este o nosso estilo, o estilo do presidente, o estilo da sinceridade. Ora, ou eu não sei o que é sinceridade, no dicionário da língua, ele pode entender muito de número, mas me parece que da língua portuguesa entende pouco, porque sinceridade nunca foi sinônimo de falta de educação, de grosseria, de estupidez, porque é isso que eles estão dando absolutamente todos os dias, espetáculo no nosso país. Eu espero e desejo que não seja este o estilo novo introduzido no Brasil. Nós estamos dando um péssimo exemplo à nação de como deve se comportar os seus governantes. É um ameaçando de um lado, agora estão ameaçando a censura pública às aulas no Brasil. Ora, estão transferindo para a escola o dever da família. O dever da família é de educar, é de transmitir os valores éticos de cada uma das famílias, a sua religião, os seus costumes que trazem de suas famílias historicamente até, mas o dever da escola é o do conhecimento, é outra coisa, é de dar acesso ao conhecimento científico. E essa história de agora quererem dizer que tem escola com partido, escola sem partido, isso não passa de uma designação de marketing negativo, de marketing pusilânime, mentiroso, para tentar carimbar uma ideia, como nós já lemos nos livros de história mundial, como foi feita na propaganda fascista. Né? Nós não aceitaremos nada além da manutenção da Constituição democrática desse país. Eu fui constituinte, faz 30 anos que a Constituição do Brasil, agora no dia 5 de outubro, que ela foi promulgada, e nós temos o dever, e todos que chegam aqui juram a sua manutenção e seguir essa Constituição. Eu estarei neste Congresso, não nesta casa, meu caro senador Lindbergh, na outra casa, onde já estive antes, inclusive como constituinte, para todos os dias, vou trazer todos os dias para a minha mesa a Constituição do Brasil na minha mão, para que ela possa ser a régua e o compasso do que nós devemos fazer cumprir nessa
respeitada. Muito obrigada. Próximo inscrito, o senador Ivo Cassol, não está presente. Senador Hélio José, também não presente. Então, na sequência da lista de inscritos, o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Tem a palavra, senador Lindbergh. Facilitou bem a vida, hein? Poxa.